Fala galera do oitavo ano, beleza com vocês? Tranquilo? Chegou a vez de vocês. Vamos lá então, hein? Essa aulinha foi gravada para a gente falar sobre os tipos de sujeito, conteúdo presente lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 da nossa apostila do módulo 1, beleza? Vamos que vamos, segue o bonde, bora aí! Tipos de sujeito. Primeiro, eu sugiro a vocês agora, e vou sugerir também no material enviado via aplicativo, nas orientações lá, eu sugiro a vocês que estudem um pouquinho o vídeo, a parte 2 do vídeo sobre sujeito e predicado, que eu postei também aqui no YouTube, nesse mesmo canal. Eu postei a aula sobre sujeito e predicado para os alunos do 7º ano. E aí eu sugiro que vocês deem uma assistida nessa aula lá, tá? Deem uma estudadinha nessa aula aí. É a parte 2, sujeito e predicado. Para você dar uma lembradinha de como você determinar o sujeito de uma oração, aqueles métodos mais fáceis que a gente já aprendeu. Seria só uma revisão mesmo. Mas vamos lá. Então, galera, falando dos tipos de sujeito, a gente vai dar uma passada em todos eles aí, embora o capítulo 2 trate somente do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito, tá? Do sujeito inexistente. Esse seja o nosso foco. Mas nós vamos acabar falando de todos os sujeitos, os tipos aí, tá bom? Todos os tipos de sujeito, beleza? Vamos lá então. A gente tem que lembrar que sujeito é aquele indivíduo, aquele termo a quem o verbo, para quem o verbo dá uma informação, né? A quem o verbo atribui uma informação, seja ela uma ação praticada ou sofrida, ou seja um estado ou uma característica, beleza? Então tá aí, ó, o sujeito é o termo com o qual o verbo, a locução concorda, sempre, lógico, o sujeito é aquele termo em que o verbo vai concordar com ele, porque o verbo está atribuindo uma ação, está atribuindo uma informação a ele, então deve concordar com ele em número e pessoa, sempre, always, beleza? Joia, vamos lá. E o que é o núcleo do sujeito, gente? Lembra que o núcleo do sujeito é aquela parte mais importante, é a principal parte do sujeito, de dentro do sujeito. Porque núcleo, a gente já sabe que para a gramática, núcleo é aquela, vamos dizer assim, a parte fundamental de uma estrutura. É a parte mais importante. Então, como o sujeito é uma estrutura, ele também tem núcleo. E esse núcleo, então, é essa parte mais importante. Mas, Márcio, eu sei que, aquilo que é importante para mim não é importante para você. A gente tem sempre essa conversa. Então, retomemos a ideia do que é o núcleo, então, de um sujeito. Ou como determinar mais facilmente. Núcleo será aquele termo, ou aqueles termos, que de fato estarão envolvidos na informação dada pelo verbo, ok? Então, eu chego lá e pergunto para o verbo: quem, de fato, dentro do sujeito, está envolvido com aquela informação? Fechado? Filezinho? Então, beleza. Então, esse é o núcleo. E para que eu preciso determinar o núcleo, Márcio? Porque quando o sujeito é um sujeito aparente, um sujeito explícito, ele possui esse núcleo, então, porque ele está lá escrito na oração, eu tenho o sujeito lá, está lá aparecendo para mim, está escrito claramente, então eu tenho esse núcleo, porque todo sujeito tem núcleo, vocês sabem disso já. Todo sujeito escrito, explícito, aparente na frase, ele tem núcleo. Beleza, então. Mas para que eu preciso saber quem é o núcleo, Márcio? Você precisa saber quem é o núcleo para saber, na verdade, a quantidade de núcleos, para que você determine se o sujeito é um sujeito simples ou se o sujeito é um sujeito composto. Por quê? Porque o sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo. E o sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo, beleza? Seguindo então aí, a gente chega naquele tipo de sujeito que não aparece, não está escrito, mas a gente sabe quem é. Lembra desse nome, do nome desse sujeito aí? A gente tem até vários nomes aí, mas o que a gente usualmente emprega em sala de aula, qual é? Isso aí, sujeito oculto, beleza? Também chamado de desinencial, também chamado de elíptico, beleza? Sujeito implícito, mas a gente normalmente chama de sujeito oculto em nossas aulas. E quem é esse sujeito oculto? É aquele cara que aparece
Desculpa, que ele não aparece, não está escrito, não está explícito, não está aparente na frase, na oração, but você sabe quem é. Você consegue determinar quem é por conta de algum fator, que normalmente é por conta da desinência do verbo. Esse fator é a desinência do verbo. O que é a desinência? Aquela terminaçãozinha do verbo, que vai me indicar se o sujeito, por essa desinência, vai me indicar se o sujeito é uma pessoa de primeira, segunda ou terceira, e se é uma pessoa singular ou plural. Certo? Olha os exemplos aí, ó. Vamos olhar para lá, por exemplo. Quem vamos olhar? Você chega para o verbo e pergunta, ou para a locução verbal, e quem vamos olhar? Nós. Nós vamos olhar. Não pode ser eu vamos olhar, tu vamos olhar, eles vamos olhar, não pode. Só cabe a pessoa da primeira do plural. Nós. Pessoa equivalente à primeira do plural. Nós. Nós vamos olhar, certo? Olha o segundo exemplo aí na segunda oração. Estou. Quem é que estou? Quem estou? No caso é a locução estou sugerindo. Quem estou sugerindo? É ele, ela estou sugerindo? Tu estou sugerindo? Ah, já sei, nós estou sugerindo. Não. É óbvio, é off course que você sabe que equivale à primeira pessoa do singular. Eu estou sugerindo, certo? Sigamos para a terceira situação. Abordarmos antes de abordarmos as tradições. Antes de abordarmos. Quem abordarmos? Eu abordarmos? Não, Márcio. Nós. Antes de nós abordarmos. Só cabe a primeira pessoa do plural. Certo? O pronome nós. Então, nessa situação, o sujeito é chamado de sujeito oculto, ou desinencial, ou implícito, ou elíptico. Mas normalmente a gente chama de oculto em nossa sala de aula. Ok? Sujeito oculto, porque eu sei quem praticou, eu sei quem está envolvido, quem sofreu, enfim. Que quer que seja que o verbo, qualquer que seja a informação dada pelo verbo, eu sei a quem ele está atribuindo essa informação, mesmo não estando escrito, aparente, explícito na oração. Alright? Sigamos. Bora aí. Chegamos no sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Esses dois são os nossos focos aí, para essa aula, hein? Sujeito indeterminado. Quando que o sujeito é indeterminado? Já sei, quando eu não posso determinar. Exatamente. Agora, quando que você não pode determinar? Quando você não é capaz de dizer com certeza quem é que está envolvido na informação dada pelo verbo. E quando que você não é capaz? Por exemplo, se eu disser para você, bateram na porta. Quem bateram na porta? Se você diz que bateram na porta, sabe por que você usa dessa forma o verbo? Sabe por que você usa essa forma verbal, bateram na porta? Exatamente, isso aí que você respondeu. Porque você não sabe quem praticou essa ação de bater. Por isso que você coloca ela na terceira do plural. Bateram na porta. Quer ver outro exemplo? Mexeram na minha mochila. Quem mexeram? Por que você diz assim? Porque você não sabe. Será que é porque você está botando no plural porque você está afirmando que foi mais de uma pessoa que mexeu na sua mochila? Você tem certeza disso? Você não sabe quem é, mas sabe que foi mais de uma pessoa? Não. Você está colocando na terceira do plural, não é porque foram 2 ou 3 pessoas ou 5 pessoas que mexeram. Simplesmente porque você não sabe quem está envolvido nessa ação. Quem praticou a ação de mexer. Portanto, você coloca ela na terceira do plural. Então, chegamos à conclusão do seguinte. Toda vez que usamos o verbo na terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito, aparente, tá? O sujeito não pode estar escrito, porque se eu disser assim, ó, pessoas bateram na porta. Quem bateram na porta? Pessoas. Aí eu tenho sujeito. Então eu estou dizendo que quando empregarmos a terceira pessoa do plural, sem o sujeito explícito, sem o sujeito escrito, aparente, nessa situação eu terei o sujeito indeterminado. Sempre. Always. Alright?
Certinho? Olha só. Mexeram na minha mochila, bateram na porta, roubaram minha bicicleta, pegaram meu lápis. Sempre você vai colocar na terceira do plural quando você não souber quem praticou a ação. Também é comum você usar a terceira pessoa do plural se você não quiser dizer quem é, mesmo que você saiba, mas você quer indeterminar para o seu interlocutor. Por exemplo, eu digo assim, falaram que você está namorando. Eu sei quem me falou, mas eu não quero revelar para você. Então eu digo, falaram, para não dizer o nome do fofoqueiro, certo? Então eu digo, falaram, beleza? Sujeito indeterminado. Outra situação de sujeito indeterminado é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, não é terceira do plural, é terceira do singular, e ele vem acompanhado do índice de indeterminação C, a partícula C. Exemplo, pode-se entender o meme como uma brincadeira. Outro exemplo, precisa-se de vendedores. Toda vez que toda vez que o verbo vier na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C como índice de indeterminação, esse sujeito também será indeterminado. Ok? Tá tranquilo até aí? Beleza. Seguindo, vamos para a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é aquela em que o verbo é um verbo impessoal. Márcio, o que é verbo impessoal, cara? Vamos analisar o próprio adjetivo aí, impessoal. Por que um verbo é impessoal? O que esse adjetivo impessoal quer dizer? Será que tem alguma coisa a ver com pessoal? Claro, né? É o contrário, parece. Ó. Impessoal é aquilo que não é pessoal. E pessoal tem a ver com pessoa. Que legal, Márcio. Sim. Então tá. Então se tem a ver com pessoa, contrário de pessoal é impessoal, contrário de pessoa, de ter pessoa, é não ter pessoa. Ou seja, o verbo é impessoal quando ele não atribui a pessoa alguma a sua informação, a informação dada por ele. A gente não disse que o verbo atribui a alguém e esse alguém é o sujeito? Ele atribui a ação, ele atribui o estado, ele atribui a característica a alguém e esse alguém é o sujeito? Então, quando ele é impessoal é porque ele não atribui a ninguém. Então, por isso, a gente não terá um sujeito. Exemplo de verbos que são impessoais. Aqueles que vocês já estão falando aí, eu sei que estão gritando junto comigo, inclusive, não espera nem eu acabar de falar, né? Mas essa tá certo, é isso mesmo. Fenômenos na natureza. Sim, vocês já sabem isso aí. Fenômenos na natureza são verbos impessoais. Verbos que atribuem fenômenos da natureza, ou seja, que eles se referem a fenômenos da natureza, eles são impessoais. Exemplo, chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar. Esses verbos, eles não atribuem a pessoa nenhuma, a sujeito algum, a ação informada por eles. Choveu muito ontem à noite. Quem choveu? Ué, não tem. E não adianta querer dizer a chuva. Não, a chuva é o produto da ação de chover, tá? Não seja espertinho querendo dizer que a chuva... Não, a chuva não chove. Ela é o produto, ela é a consequência, o resultado da ação de chover. A consequência é o substantivo chuva, beleza? E também não é Deus que faz chover não, tá? Deus tem outras obrigações aí com a gente. Mas enfim, a chuva é um fenômeno da natureza. Falando sério agora, vamos parar de atribuir pessoa a esse fenômeno aí, querendo dizer que é Deus, querendo dizer que é a chuva, porque não é. Não há sujeito para essa ação de chover, beleza? Chover, relampejar, ventar, fenômenos da natureza, ok? Além disso, também nós temos o verbo haver, no sentido de existir. Há muitas pessoas esperando lá fora. Esse verbo haver aí no sentido de existir, há muitas pessoas, havia muitas pessoas. Esse verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito também, ok?
Além disso, nós temos o verbo ser, indicando hora, indicando distância, tá ok? Indicando situação climática, fazendo indicação climática. É frio em Salvador. O verbo estar, por exemplo. Está quente em Vitória. O verbo fazer também nessas situações. Faz frio sempre em Campos do Jordão. Nessas situações os verbos são impessoais, tá ok? Você vai perguntar para ele quem praticou essa ação ou quem está envolvido na informação dada por ele. Você vai ver que ele não vai te responder. Você não vai encontrar ninguém na oração que responda a essa pergunta. Por quê? Porque não há ninguém, não há um sujeito referente a esse verbo. Tá joia? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Lembrando que as nossas aulas, nossas transmissões ao vivo começarão a partir de segunda-feira, dia 6/4. Sempre às segundas e terças, de 10 às 11. Estarei lá para tirar dúvidas provenientes dessas aulas, desses conteúdos que nós veremos aqui através das videoaulas, beleza? Então, preciso que vocês façam a atividade da apostila do capítulo 2. A atividade está na página, no finalzinho dele lá, tá para encerrar o capítulo 2. Página 55 até a página 61. Encerrando o capítulo 2 da nossa apostila do módulo 1. Beleza? Mas todas essas atividades, elas estarão presentes lá naquela folha de orientações gerais que é encaminhada para vocês no aplicativo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, obrigado!